Todos prontos? Qual é o objetivo dessa manhã? Tratar sobre obedecer. Ontem nós fomos... O Adilson foi ministrar e o louvor ministrou... O pessoal do louvor ministrou o louvor, né? Vocês entenderam. Na comunidade Água Viva, que é do Bruno. Os pais do Bruno são pastores lá. Lembram do Bruno? Que ministrou já algumas vezes aqui. E o Adilson ministrou sobre obediência. E Deus tem falado conosco sobre obediência já há alguns dias. E na terça foi algo muito, muito impactante. Quem estava aqui terça-feira? Foi forte ou não foi forte terça? Foi muito intenso, cirúrgico. Cirúrgico, mas necessário. E é interessante porque todos os finais de ano, sempre o Espírito Santo começa a tratar comigo sobre aquilo que ele vai fazer na minha vida e também um direcionamento sobre o que nós vamos tratar na casa e coisas que ele vai fazer. Algumas igrejas gostam de dar, né, o ano apostólico, da abundância. Aí o Espírito Santo começou a falar comigo, então, esse ano eu quero trabalhar com você sobre morte. Eu falei, Deus, não, eu estou orando para viver. Não, mas não é essa morte, não. O Mauro gosta de usar uma expressão, quem não morre, não vê Deus. Quem já viu o Mauro falando isso? Quem não morre, não vê Deus. Isso é verdade. Você sabe quando foi que Jesus teve essa palavra cumprida? Que ao nome dele todo joelho se dobraria, nos céus, na terra e debaixo da terra. Sabe quando isso foi consumado? Quando foi? Quando foi? Quando ele nasceu? Quando ele? Por quê? Porque o cumprimento da obediência de Jesus não foi nascer. O cumprimento da obediência de Jesus não foi ficar 40 dias no deserto. O cumprimento da obediência de Jesus não foi lidar com os fariseus, os saduceus e todos os zeus que eu vou dizer, era igual a gente. Porque nós não somos melhores do que eles. A obediência de Jesus não foi consumada quando ele foi negado por Pedro, ou quando ele foi abandonado pelos discípulos, lá no Getsêmani, quando ele disse para eles assim, vocês podem orar comigo, vigiar comigo uma noite. E diz a palavra que por 3 vezes ele voltou e os discípulos estavam fazendo o quê? Roncando. Uma noite só. E não eram todos, hein? Eram os mais próximos. Se você soubesse que o seu melhor amigo seria morto, executado, no dia seguinte, fala para mim, você dormiria? Você não dorme se a conta que você tem para pagar no dia seguinte, você não tem o dinheiro. Tem muita gente aqui que não dorme, é verdade ou não é? Ah, você ia falar, não, eu tenho uma fé inabalável, eu nunca fiquei sem dormir porque eu tinha uma conta para pagar. Mentiroso. Desculpa. Preocupações não deveriam, mas tiram o nosso sono. Os 3 dormiram. Jesus estava só. Mas ali não foi a tomada de autoridade dele. Ele não recebeu a autoridade, essa autoridade, a consumação dessa autoridade, quando ele foi cuspido, chicoteado, nem quando ele subiu a cruz. Você sabe quando esta autoridade foi tomada nos céus, na terra e debaixo da terra? Quando ele diz, está consumado. E diz que ele suspira e acabou. Ali.
Eu não sei como está o seu coração agora, mas eu estou queimando por dentro. Porque até que ele diga, está consumado, ele poderia, porque poderia, dizer, Pai, não dá. Porque diz a palavra que o pecado do mundo inteiro estava sobre ele. Não aquele só, o meu e o seu, e de todos os que virão após nós. Os pecados que nós já cometemos, os que nós vamos cometer. E o pecado de toda a humanidade estava sobre ele. E o Pai não podia estar com ele. Não podia, imagina. Não dá para a gente imaginar, não dá. Alguém aqui já sentiu só, muito só? Eu já. Não é horrível? Nada se compara ao que Jesus passou. Mas ele poderia até o dizer, está consumado, ele poderia dizer, Pai, não dá. Plano B, se tiver. Poderia, porque quando ele estava orando, ele diz, Pai, eu não estou conseguindo, se puder, passa de mim. Ele estava dizendo, Pai, está pesado, não estou conseguindo. Tudo foi consumado quando ele efetivamente morreu. E ele morreu. Ele não dormiu. Ele não teve uma experiência de quase morte. Ele morreu. Ali tudo foi consumado. Porque tudo começa com obediência. Quem não morre, não vê Deus. Olha para quem está do seu lado e fala para ele. Quem não morre, não vê Deus. Ah, mas eu não quero morrer. Mas vai. Vai. Paulo fala assim em um dos textos. Se com ele morremos, com ele viveremos. Quem não morre, não vê Deus. Nós temos algo para trazer sobre a casa, sobre a igreja e sobre você que está aqui hoje, porque o que nós estamos compartilhando hoje não tem a ver com a casa, tem a ver com quem é filho. Tem a ver com quem quer morrer para ver Deus. Tem a ver com quem realmente quer ser como Jesus. E às vezes nós trazemos uma referência de Jesus em tantas coisas, mas todas as coisas começaram com a sua obediência, todas as coisas começaram com a sua renúncia em ser servo. Em ser alguém que abriu mão de tudo que é para se tornar como nós. Esse texto de Filipenses, ele trata sobre isso. E na terça-feira, enquanto nós estávamos aqui, o Espírito Santo foi trazendo algo no meu espírito sobre os 4 passos. Diz que ele se humilhou. Porque, sendo como Deus, não permaneceu na sua posição, mas se fez homem. Primeiro passo, diga comigo, humilhação. Segundo passo, obediência. Por quê? Porque ele foi obediente até a morte e morte de cruz. Terceiro passo, tomada de autoridade. Porque diz que após a sua humilhação e a sua obediência, ele tomou a autoridade e todo o nome
se dobra diante dele. Não há nome nos céus, na terra ou debaixo da terra que seja como ele. Diga comigo, o terceiro passo. Tomada de autoridade. Nos céus, na terra e debaixo da terra. Quarto passo desse processo. Restituição. Porque diz que diante dele todo joelho vai se dobrar. Salmos 2, se eu não me engano. É um salmo messiânico. E Davi ali, ele começa a relatar o que ele vê. E um dos versículos diz: pede-me e te darei as nações como herança e os confins da terra como sua possessão. Ele está falando sobre Jesus, o Cristo, o Filho de Deus. Porque ele veio para reconciliar, resgatar homens de todas as tribos, povos, línguas e nações. Ele veio para reconciliar o homem com Deus. Isso é restituição. Porque o homem estava longe de Deus. O homem estava separado de Deus. E através da sua obediência, ele entrega para o Pai, de volta, os filhos que estavam perdidos. Mas tudo começa com o quê? Humilhação e obediência. Diga comigo, quem não morre, não vê Deus. E desde terça-feira, isso está muito forte dentro de mim. E quem é aqui da casa sabe que todas as ceias, para mim é um tempo, uma inspiração daquilo que o Espírito vai fazer neste lugar. E como a mamá disse, é muito bom perceber o que está neste lugar hoje. Não é, Fran? Você chegou, já tinha começado, né? Estava começando? O que você ouviu lá de fora? Música, festa, mas como estava? Eu não sei as pessoas que passam na rua ou que percebem. Mas de uma forma muito específica, eu creio que hoje, de uma forma muito específica, a alegria do Pai está derramada neste lugar. E quando eu comecei a pensar na ceia, baseado nesta palavra de Filipenses 2, eu pensei nesta mesa. Eu estava ali arrumando as coisas e eu falei para minha mãe e para a tia Dina, eu falei, essa mesa para mim hoje tem um nome. Restituir-vos-eis os anos que foram consumidos pelo gafanhoto. Para mim, esta mesa tem esse nome hoje. Porque tudo começa com obediência. Tudo começa com a humilhação. O texto de Joel diz, chorem os ministros. Chorem os sacerdotes. E essa palavra não é somente para uma liderança. Oi, Carol. Oi, Matheus. Pode entrar, tá? Não sei aonde, mas se quiser, entra. Essa palavra não tem a ver somente com uma liderança. Essa palavra tem a ver com quem é sacerdote. E a Bíblia diz que quem é sacerdote? Pastor? Profeta? Apóstolo. É o apóstolo, Dani? Quem é sacerdote? Ah, evangelista não, porque evangelista é muito bagunceiro. Evangelista é muito... Ah, é o mestre. É o mestre? Quem é sacerdote? Quem é sacerdote? Eu e você fomos feitos
sacerdotes. Por quê? Ministramos diante do Pai. Não somos intermediários no sentido de salvar ninguém, de perdoar pecados de ninguém, mas temos a responsabilidade de ministrar diante do Pai, dia e noite, através da nossa vida. E temos a responsabilidade de ministrar sobre a terra, sobre quem é Deus. Isso é ser sacerdote. E ele me fez e te fez sacerdote. E ele diz, chorem os ministros, chorem os sacerdotes. E então, quando estes que ministram, estes que são sacerdotes, se humilham, intercedem, quebrantam seu coração e obedecem, diz que ele vai ouvir dos céus e vai fazer o quê? Restituir os anos que foram consumidos. E vai dar uma abundância extraordinária sobre todos os seus filhos. Mas tudo começa com humilhação e obediência. E na terça-feira foi algo que ficou muito claro aqui. Muito claro. O nosso posicionamento de humilhação e obediência vai liberar um tempo de restituição e abundância sobre a nossa vida. Mas tudo começa com humilhação e obediência. Porque quem não morre... E há alguns dias, nós entendemos que precisávamos convocar um jejum com a igreja. E o Espírito Santo tem trabalhado conosco de uma forma construtiva, e ele tem acrescentado. E a terça-feira foi o laço. Sabe quando você pega um presente e você tem aquele laço vermelho bonito assim, ó? Sabe aquele laço? Aquele laço da caixa dourada foi terça. Porque foi a confirmação de todas as coisas. E o Espírito foi trazendo conosco uma preparação para que nós trouxéssemos para a igreja um tempo de convocação, para que nós abríssemos um jejum, para que esse jejum traga em nós um processo de humilhação e obediência. Se você ler depois na sua casa a história de Daniel, porque tudo começou com a palavra que está lá em Daniel. Daniel, ele fala de 2 jejuns. Daniel, ele fala de um jejum logo no capítulo 2, quando ele é trazido para a Babilônia e ele decide no seu coração não se contaminar, diz lá a expressão, com as iguarias do rei. E ele abre um processo de 10 dias e depois de 3 anos de separação. Nós não vamos fazer 3 anos de jejum. Calma. Calma. Tem gente que já está assim, ó. Morri, realmente. Morri. Calma. Até porque o jejum que Daniel estabelece ali, no seu coração, diz que ele comeu somente legumes e água. Eu ainda não estou pronta para um jejum de 3 anos de legumes e água. Eu ainda não estou. Você pode se preparar. De repente o Espírito Santo fala com você. Ainda não estou pronta. E não temos nenhum direcionamento para pregoar ainda não, né, Geisa? Ainda não. E há um segundo jejum. E eu quero que você entenda o princípio e não a formalidade. Entendeu? E há um segundo jejum, que é um jejum que ele abre de 21 dias, onde ele entende que havia uma palavra liberada sobre o povo de Israel e que ele precisava entender o que estava acontecendo ali. E diz que ele abre um jejum de 21 dias, onde ele não come nem carne e nem bebe vinho. E nem nada agradável. E o que o Espírito trouxe para nós foi
que nós fizéssemos um jejum de 21 dias, onde nós vamos... Quando eu falo nós, eu não estou obrigando você. Entendeu? Ontem, Samuel é muito inteligente, meu filho. Muito inteligente. E ontem nós estávamos almoçando, e aí a gente estava conversando, e aí estava ele e o Gabri falando sobre que ninguém é obrigado a nada. E eu, de bate-pronto, falei, é claro que é obrigado. O que Samuel respondeu para mim? Ninguém é obrigado. Existem regras e leis. Se eu obedeço, tem uma consequência. E se eu desobedeço, tem uma consequência. Se eu faço, tem uma consequência. Se eu não faço, tem outra consequência. Inteligente ele, né? Realmente você não é obrigado, nem eu. É uma questão de decidir. E a obediência não está ligado a mim. A obediência está ligado a princípios. Você entende? O dia que você fizer alguma coisa, porque eu estou te obrigando, não faça. Faça porque você sabe que é certo, ou não faça porque você sabe que é errado, porque existe um princípio sobre isso. Você está entendendo? Qual é a orientação sobre esse jejum? E não esqueça do propósito da ceia. Não esqueça de Filipenses 2 e de Joel capítulo 2. Nada de origem animal. Nada. Ah, é fácil. Não é não. Leite não pode. Ó o burburinho. Eu vou explicar. Ó o burburinho, meu Deus, morri de novo. Só 21 dias, acabou a minha vida agora. Acabei de morrer. A minha morte começou hoje. Vamos marcar um enterro coletivo. Quem não morre, não vê Deus. Preste atenção. Preste atenção aqui. 21 dias. Preste atenção. A gente dá uma descontraída para o pessoal parar de tremer o canto da boca aqui, que tem gente que está rindo para não chorar. Eis que eu vejo. « 21 dias. É para você passar fome? Não. Tudo o que a terra produz. Gente, preste atenção, não disperse. Não disperse. Preste atenção para que você depois não perca o propósito. A terra produz ovo? A terra produz leite? Então, uma orientação muito prática. Tudo o que a terra produz, você come. O que a terra não produz, você não come. Queijo vem de onde? Do leite. O leite vem de onde? Acabou o queijinho. Frutas, legumes, grãos, verduras. Nada de feijão com bacon, linguiça, orelha, nada. João, morremos. Não, viveremos. Entenderam? 21 dias.
Para quê? Preste atenção. Para quê? Para matar a carne. Sabe por quê? Porque o jejum ele tem uma aplicação prática. O jejum não é para mudar Deus. Porque o dia que Deus mudar a opinião dele, porque eu fiz jejum, tá mal de Deus. Deus libera ou segura por causa do meu coração. Por causa daquilo que eu estou diante dele. O jejum ele tem uma aplicação de matar a minha carne. De dizer todas as vezes que a minha carne grita e grita. Eu falei porque nós começamos o jejum antes. E eu estava falando para a Geise, eu não sei se é psicológico, se é emocional, se é espiritual ou se é carnalidade. Mas sexta-feira eu passei mal. E eu comi arroz, feijão, batata não. Arroz, feijão, alface, tomate, cenoura. Delícia. Ótimo. Terceiro dia você me fala. Então, todas as vezes que a minha carne grita, sabe o que eu lembro? Eu não sou nada. Eu dependo unicamente de quem Ele é para me manter posicionada. Porque não é a minha vontade, não é o que eu penso, não é a minha formação, não é a minha grande espiritualidade, é o que Ele é em mim. E se não for Ele, já era. Esse jejum vai nos fazer lembrar que tudo começa com humilhação e obediência. Porque o nosso Senhor nos deixou esse modelo. Qual foi o modelo que Ele deixou? Sendo como Deus, não permaneceu. Sendo nesta forma. Mas deixou toda a sua glória e se fez um como nós. Padecendo pelas mesmas coisas que nós. E obedeceu até a morte, morte de cruz. Para que então, diante dele, todo joelho se dobre. Toda língua confesse que ele é o Senhor. E tomou autoridade nos céus, na terra e debaixo da terra. E fez com que nós hoje pudéssemos estar aqui dizendo que pela sua morte e pela sua ressurreição, temos vida. E fomos feitos filhos. Tudo começa com humilhação e obediência. E depois o que vai acontecer? Ele diz que quando nos humilhamos diante dele, quando obedecemos, ele traz toda a provisão que nós precisamos. E ele traz de volta a alegria, ele traz a unção e ele traz o suprimento. Por isso essa mesa hoje representa a restituição. Mas esse é o processo final. Tudo começa com humilhação e obediência. Começaremos na terça-feira. Por que na terça? Porque talvez você precise compor a sua alimentação. Talvez você precise amanhã ir ao mercado, você precisa dar uma organizada nas suas coisas para a semana. Então vamos começar na terça. Que dia que é terça? Dia 5. Vamos terminar dia 23, que é um sábado. De 5 a 23, dá 21 dias. 26? Confirma aí. Peraí.
É isso? Espera aí, gente. Espera. Dia 25? Hã? Não, é dia 25. Que dia da semana que é? Segunda-feira. Dia 25 é uma segunda-feira. Entenderam? Eu acho que eu devo ter contado com o calendário de janeiro, que tinha 31. Mas não tem problema, não. 25 é uma segunda-feira. Dia 26 é terça. Nós só vamos mudar o dia. 26 é terça. Nós vamos fazer uma grande celebração aqui na terça-feira à noite. Dia 26. E aí nós vamos fazer, como gostamos de fazer? Comidas. Não. Vamos fazer uma mesa gostosa, vamos celebrar, vamos agradecer pelo que Deus... Ei! Shhh. Esse povo gosta de comer, né? Dia 26 nós vamos fazer uma celebração aqui. Entenderam? Quando começamos? Terça-feira. Estão prontos? Não? Dá tempo de se preparar. Eu tenho uma convicção muito grande que vai ser algo que vai trazer sobre nós. Nós já tivemos outros jejuns coletivos o ano passado e o Senhor trouxe para nós um entendimento. E a palavra de Deus diz lá em Daniel que esse jejum trouxe para Daniel e trouxe para os seus amigos uma abertura de entendimento. Trouxe sobre ele sabedoria. Trouxe discernimento das coisas que precisavam ser entendidas e aplicadas. Nós precisamos de sabedoria e discernimento. Tudo começa com humilhação e obediência. Tudo começa com querer ser como Jesus é. Ele é o nosso modelo. Somos apenas referências na Terra. Mas o nosso modelo maior quem é? Ele. E se ele obedeceu, eu posso obedecer. Entenderam esse propósito? O Range e a Luana vão embora para Portugal. Mas vocês podem fazer. Não. Para que bacalhau? Já aproveita e já pega o cadu e põe no bolo. Tenho certeza que o Pai vai trabalhar conosco. O Espírito Santo vai trazer sobre nós fortalecimento. E nós vamos ser um pouquinho mais parecidos com Ele. Um pouquinho mais. Entenderam isso? E o que tem a ver isso com a ceia? Tudo. Porque a ceia traz para nós um memorial. A ceia traz para nós uma lembrança de que Ele cumpriu o seu propósito. De reconciliar toda a humanidade diante do Pai. Através do seu sacrifício. Através da sua morte e através da sua ressurreição. E Ele nos orienta para que façamos isso de uma forma alegre, lembrando disso tudo até que Ele venha. Quando hoje você tomar o seu pão e você pegar a sua porção de suco, você vai dizer: Pai, eu quero ser como Jesus. Porque esse sacrifício me permite hoje fazer parte de uma família. E eu quero ser como Ele. Eu quero ser obediente até a morte. Tem muita coisa em nós que precisa morrer. Tem muita coisa em nós que precisa morrer. Você pode ficar de pé?
Se depois você tiver alguma dúvida, se você quiser esclarecer alguma coisa, depois fale com a gente. Não disperse. Não perca isso. Durante esse tempo que vamos ter esse jejum, ore, confesse, discirna o que você precisa renunciar. Escreva se precisar escrever. Reconheça áreas da sua vida que precisam morrer. Reconheça atitudes dentro de você que precisam morrer. Reconheça pensamentos que invadem a sua mente e que precisam morrer. Reconheça atitudes que você sabe. Elas militam, elas lutam contra aquilo que o Espírito Santo quer trabalhar dentro de você. Todos nós temos áreas, temos pensamentos, temos sentimentos, temos coisas dentro do nosso coração, dentro da nossa alma, que são confrontantes àquilo que é a natureza do nosso Deus. Alguns têm vivido já um processo de um tempo e têm já renunciado coisas dentro da sua vida. Há outros que acabaram de conhecer a Jesus, estão aprendendo sobre isso. Mas todos nós temos áreas da nossa vida que precisa morrer. Todos nós. Todos nós precisamos renunciar. Por isso, quando você, durante a sua semana, e isso vai acontecer, quando o seu estômago gritar, quando a sua mente gritar, quando você for levado a um sentimento de dizer: ai, tá difícil. Ah, será que eu não posso abrir uma exceção? Ai, Deus sabe, eu estou passando tão mal. Essa hora, vou te falar com experiência minha, você vai dizer: ah, é agora. É agora. Espírito Santo, pode me revelar agora o que eu preciso matar. Espírito Santo, eu renuncio. Jesus, leva agora. E aí você vai começar a trazer à sua memória áreas da sua vida que precisam ser vasculhadas. E a cada processo, nesses 21 dias, vamos matar parte de nós, para que sejamos mais parecidos com o nosso Senhor, até que Ele seja tudo em nós. Pai, não fazemos este propósito de brincadeira, não fazemos esse propósito por não ter o que fazer, não fazemos este propósito por uma movimentação emocional na casa, não. Fazemos porque temos uma convicção de que o Senhor está nos direcionando para este tempo e por saber que é necessário matar a nossa carne, matar os nossos sentimentos que não condizem à tua vontade, para que Jesus viva em nós, para que Ele seja realmente Senhor sobre todas as coisas, dentro e fora de nós. Se Ele obedeceu, obedeceremos. Se Ele se humilhou, nos humilharemos. Se Ele tomou a autoridade, através dele, também tomaremos. Não há dúvidas no nosso coração que o Senhor
pessoas que por anos perderam a alegria de congregar e hoje estão aqui. Há pessoas que ficaram sem dormir por falta de paz. Somente Ele pode restituir isso. Homem algum pode trazer essa restituição. Entendem isso? Eu vou restituir os anos que vocês perderam. Os anos. Você vai viver uma alegria genuína. Você vai receber cálice, copo. E quando você tomar o pão, o suco, você pode agradecer a Ele. Você vai dizer: Pai, eu te dou graças. Eu quero obedecer. Ore onde você está. Entregue esses 21 dias em que estaremos juntos nesse processo. Agradeça, 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 agradeça. Agradeça por este amor. O seu filho estando com você. Fale para ele do amor. Reforce com ele. Por que fazemos isso? Por que participamos deste tempo? Ele está debaixo da sua autoridade. Enquanto ele não tem idade de fazer as suas declarações e assumir as suas decisões, você assume por ele. Ele está inserido nesta família espiritual. E assim como os nossos filhos têm feito, cada um fará oportunamente as suas declarações. Os nossos filhos são benditos. Os nossos filhos fazem parte desta família espiritual. Diga a ele, se você é pai, se você é mãe, diga: nós somos filhos do Deus Altíssimo. Obrigado, Senhor. Obrigado, Pai. Nós só temos a agradecer, Senhor. Obrigado, Pai. Aleluia. Glória a Deus. Amém. Senta um pouquinho, querido. Nós estamos finalizando. Randy, Luana, e as boazinhas também vêm. Quando sabe que o Randy, a Luana e as meninas estão indo para Portugal? Todo mundo sabe, né? Sexta-feira foi o Dudu, a Carlinha, foram para Itajaí. Foram para cumprir um propósito do Pai, foram direcionados para ir. E hoje é o dia da despedida do meu amigo Randy. Eu sei que esse ano nós vamos lá em Portugal. Vamos estar juntos lá. E a gente precisa entender os processos e o tempo do Pai. Tempo de estar junto,
tempo de se espalhar, tempo de ir. A gente não sabe quando eles vão voltar. Eu creio que eles vão voltar. Mas é necessário que o Pai colocou no coração deles de irem. Cultura nova, algo novo para as meninas, experimentar tudo aquilo que eles têm recebido na casa. Com certeza eles vão querer estabelecer lá. Existem famílias. Sei que Portugal é uma nação muito católica, a idolatria é muito forte. Precisamos estar orando muito por eles. Mas eles são da casa, eles estão, quarta-feira estão indo. E nós sentimos no coração deles estarem aqui hoje para a gente orar por eles, abençoar a vida deles como casa. Amém? Quero agradecer a Deus. Uma própria palavra diz até aqui, nos ajudou o Senhor. A gente está aqui por conta de um propósito. Eu falei para minha mãe, há muitos anos atrás, ela liberou uma palavra sobre minha vida. De algo que Deus deu para ela. Uma palavra profética, num tempo que eu nem imaginava que eu pudesse chegar até aqui. Ela teve um sonho um dia, ela falou assim para mim, filho, eu te vejo em cima de uma plataforma e pregando. E num tempo que eu era totalmente dedicado à música, na igreja. E era com que eu era satisfeito. E aí, passado um tempo, depois de alguns anos, a gente foi num congresso na igreja do pastor Rogério. Um congresso sobre finanças. E aí a gente decidiu conjuntamente entregar uma oferta lá. E a gente foi, a hora que a gente foi passar assim, o apóstolo que estava ministrando pegou no meu braço, falou, vem aqui. Falou assim, eu vejo vocês dois em cima da plataforma pregando para casais. A gente tinha feito curso Casado para Sempre, naquela época eu já tinha feito, né? Mas a gente vivia o curso em algumas áreas e outras a gente não vivia. E passado mais alguns anos a gente reencontrou esses amados, gente que a gente ama de verdade. E a gente reencontrou aqui, né? Se conhecia em outro tempo, em outro ministério, e Deus preparou da gente estar aqui junto. E a gente se decidiu fazer o curso junto de novo para se reciclar, para melhorar como casal. E as coisas aqui na casa funcionam de uma maneira muito intensa, e as pessoas já conheciam a gente e falaram, não quero só que vocês participem, a gente quer que vocês ministrem junto, vocês sejam co-líderes. Eu não me sentia habilitado para isso, nem a Luana. Mas convidaram, e aí era só para a gente ser co-líder, aí no final das contas, aí vamos dividir as lições, aí cada domingo ministrava o Rei e a Gil, e no outro domingo era eu e ela. E passado mais um tempo, houve um mover de Deus aqui na nossa igreja, e houve o reconhecimento de algumas áreas específicas, alguns no apostolado, outros como mestre, outros como evangelistas, e aquele dia o Senhor nos habilitou ao pastoreio de casais. E aí a palavra que Deus tinha liberado sobre a vida da minha mãe se cumpriu naquele dia. Foi em outubro do ano retrasado. E aí as coisas foram acontecendo e a gente foram aparecendo pessoas para a gente cuidar, ajudar a cuidar, porque na realidade nós não somos nada. E aí mais recentemente, a semana passada, para ser mais preciso, a gente participou do Metanoia Radical, né? Por isso que a gente está com a camiseta. Eu fiz questão de estar hoje de novo. É algo maravilhoso, recomendo, não posso falar, não adianta me apertar. Não adianta me apertar. Queira viver uma experiência espetacular, é o que eu posso falar. E dentro das experiências espetaculares que eu vivi, eu conheci aquele moço ali, ó, o Daniel e a Patrícia, que foram pessoas assim, espetaculares na nossa vida lá. Se quiser saber o que eles fazem e como eles procedem e o amor de Deus sobre a vida deles, vai lá. Eu só posso falar isso. E o Daniel fez toda a diferença. Eu falei pra ele ontem por mensagem, eu só conheci ele há uma semana. Mas tem gente que a gente ama só de bater o olho. É estranho, não sei explicar isso. Tem gente que a gente precisa conviver para amar. E o Daniel eu amei desde o primeiro instante. E a Patrícia junto. Porque eles são uma só carne. E eles vieram de Campo Limpo, 70 e poucos quilômetros para poder estar aqui. Vidas totalmente dedicadas ao Senhor, eles envolvidos com o Instituto, que recebe doações, depois vocês se interem, o Instituto Buscar.
E lá também eu conheci mais de perto o Rodrigo. E o Rodrigo, por quem não sabe, é o namorado da Glaeda, e é um presente de Deus para nossa vida. E ele me convidou para um momento que daqui a pouco vocês vão saber qual que é. Ele aceitou Jesus Cristo como Salvador e Senhor da sua vida lá. A Elaine foi foi instrumento nas mãos de Deus lá para esse processo. Ele reconheceu em mim, apesar de eu não achar que eu tenho esse crédito, esse mérito, alguém que tenha influenciado a vida dele lá. O Daniel participou desse processo, a Patrícia participou desse processo e tantos outros. E para encurtar, a gente está indo por algo que Deus nos moveu a fazer. A gente tem recebido pessoas aqui. Eu falei para a Dilson outro dia e para a Elaine, nós recebemos o pastor Castilho, que é um missionário, não preciso falar, né? Nós recebemos a pastora Raquel, nós recebemos o Bruno, a sua esposa, nós recebemos o Paulo, né, o Macarrão, o Capelete, que é um missionário que faz missões urbanas. E às vezes a gente ouve as pessoas e eles perguntam, tem alguém, né, que está habilitado, tem alguém que, né, que o coração ferve, e às vezes a gente recolhe a mão. E eu decidi levantar a mão. Eu estou entregando o Isaac, eu falei na casa do Rafael isso outro dia. Porque o momento de melhor relacionamento que eu tenho com pessoas é o momento que eu vivo hoje com vocês aqui. A minha esposa nunca se envolveu tanto com pessoas quanto ela se envolve com as irmãs daqui, com as migas. Teve um tempo na minha vida que eu chegava do trabalho e falei, amor, alguém ligou para você? Para nós? Ela falava assim, ninguém precisou de mim hoje. As pessoas só ligavam quando precisavam dela. E nós vivemos tantas coisas maravilhosas aqui. E é isso que a gente quer levar para lá. Eu já falei para a Elaine, o Adil sabe disso, eu não estou indo lá para levantar paredes e nem para... vamos instituir a casa em Portugal como estrutura física. Nós estamos indo para levar a casa para Portugal com aquilo que eu aprendi com cada um de vocês, com minha esposa, com minhas filhas. A ser igreja, e nós somos igreja. Nós seremos igreja, nós seremos a casa onde quer que nós pisemos. Isso independe de paredes. Eu estou indo lá para isso. Para ser simples como Jesus era e é. Ir na casa das pessoas que me permitirem entrar e nos permitirem. Levar a palavra do Senhor, cantar uma música que adora o nome dele e me relacionar com pessoas, que é o que eu aprendi aqui. Eu quero agradecer a cada um, eu não posso enumerar e nem elencar porque eu estaria sendo injusto. Cada um tem uma responsabilidade, cada um que nos amou, cada um que ama minha esposa, cada um que abraça minhas filhas e trata com tanto carinho, com tanto amor. Tá, eu quero agradecer a vida de cada um de vocês, aqueles que aqui não estão, estendam meu agradecimento. Vocês são especiais, eu vou carregar cada um de vocês comigo. Amém? Eu só tenho a agradecer o que Deus fez na nossa vida a partir do momento que a gente entrou aqui, como Deus usou cada um para esse processo. Tanto aqueles que a gente teve o privilégio de cuidar, quanto aqueles que cuidaram de nós. Eu agradeço. Muitos aqui são inspiração, são exemplos. E tudo isso faz parte da bagagem que eu estou levando. Independente das coisas físicas. A bagagem é espiritual. Peço que vocês orem. Orem muito. Porque a gente está indo para um lugar onde somente 0,8% são cristãos evangélicos. A religião predominante é a católica e depois são os muçulmanos. Orem por nós, para que nós sejamos bênção naquele lugar, para que nós sejamos instrumentos de cura e de salvação. Esse é o maior desejo do nosso coração. Obrigado por tudo, gente. Eu queria que o pessoal do Casados viesse aqui. Jonas, Lu, Reinaldo. Que mais? Paulinho, Rives. Pessoal que dá aula, né? Vamos orar por eles.
Pai, oramos nesse tempo, Senhor. Sabemos que o Teu Espírito está aqui, Pai. Sabemos que o Teu Espírito testifica todas as coisas, Pai. Pai, o Senhor sabe como nós amamos essa família. Pai, o Senhor sabe como eles são importantes para nós. O Senhor sabe tudo aquilo que nós temos construídos nesse tempo juntos, Pai. Pai, mas assim como o Senhor tem lançado pessoas ao mundo, assim como flechas, Pai, nós declaramos sobre a vida deles, Pai, que eles têm um propósito ali em Portugal. Pai, que em todo o tempo, Pai, que eles possam ver e reconhecer que Cristo está com eles. Pai, todo o local que eles colocarem os pés, Pai, tudo que eles falarem ali, que eles possam ser direcionados pelo Teu Espírito, Pai. Pai, em nome de Jesus, nós oramos e nós os abençoamos ali em Portugal, naquele país. Declaramos sobre aquela jurisdição onde eles vão, onde eles estarão. Pai, a mão do Senhor sobre eles, preparando todas as coisas, a casa, o ambiente, Pai. Em nome de Jesus, nós oramos Pai, nós oramos pelas crianças, nós abençoamos todas elas. Declaramos que elas são cobertas e guardadas pelo Senhor. Declaramos que os anjos do Senhor acompanham essa família. Pai, declaramos que o sangue do Cordeiro está sobre eles, Pai, e o inimigo não pode tocar. Declaramos que todo intento do inferno, toda tentativa do inferno sobre a vida deles, Pai, seja repreendida e anulada em nome de Jesus. Declaramos sobre a vida deles, Pai, um tempo ali, Pai, tempo de luta, tempo de salvação, tempo de alegria, tempo de um processo ali, Pai. Em nome de Jesus, nós o abençoamos. Nós o abençoamos, Pai, como casas. Em nome de Jesus é que nós oramos. Em nome de Jesus. Atenção. Vai. Pela minha vida, Jesus, esse é o teu sangue. Tua cruz mostra tua graça, fala do amor do Pai, que prepara para nós um caminho para Ele, onde eu posso me achegar somente pelo sangue. Que nos lava dos pecados e nos traz restauração. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus.
Mateus capítulo 28, versículo 18. Então Jesus, aproximando-se deles, lhes assegurou: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Portanto, ide e fazei com que todos os povos da terra se tornem discípulos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo quanto vos tenho ordenado. E assim eu estarei permanentemente convosco até o fim dos tempos. Amém? Nós estamos aqui com esse propósito. O Rodrigo, a gente esteve conversando com ele desde o final de semana passado. Essa verdade ele confessou com seus próprios lábios, ele entendeu por meio da fé e pelo arrependimento dos seus próprios pecados que Jesus é o Salvador da sua vida. Amém. Concorda com isso, Rodrigo? Sim. E diante do posicionamento dele, o fato dele ter aceitado Jesus Cristo como Salvador e Senhor da sua vida e ter recebido o Espírito Santo de presente, porque ele habita em você a partir do momento que você entende esse propósito, e ele que vai dar o direcionamento para todas as coisas. Ele tomou a decisão de estar se batizando hoje aqui junto com vocês. Amém? Um cara especial, um cara maravilhoso. A gente não pode entrar em detalhes do que a gente viveu semana passada, mas ele foi espetacular, assim como tantos outros que estiveram lá conosco. E foi tão impactante que ele se decidiu por Jesus, e a gente fez questão de estar fardado aqui hoje por conta disso, porque foi um marco na vida dele, e foi um marco na minha vida e na vida de todos que pisaram naquele lugar, e é um incentivo para aqueles que ainda vão pisar, para que vocês, em nome de Jesus, sejam alcançados como nós somos. Amém. Rodrigo, você quer falar alguma coisa? Dona Vilma, a senhora quer falar alguma coisa? Eu gostaria de agradecer a oportunidade que vocês estão dando. Tenho muito orgulho dele. A senhora é nossa convidada. Quando a senhora quiser voltar, a senhora é bem-vinda, viu? Amém? Amém, gente? Amém. Então vamos lá. Vamos ao ato. Crianças. Ó, passa um pouquinho aqui, ó. Senta no chão, ó. Senta no chão. Até eu queria me batizar de novo. Com essa água fresquinha que tem aqui. Gente, atenção lá. Eu, o Daniel, o Adilson não estamos aqui à toa. Nós somos uma representação daquilo que Deus, Pai, Jesus e Espírito Santo vão fazer na vida dele. Tá? Eles são um, tá? E eles vão te guiar, eles vão dar direção, eles vão continuar te amando e te conduzindo. Tá? Isso aqui é uma ratificação. Nós não somos quem eles são, estão longe disso. Mas só para você lembrar que o Pai, o Filho e o Espírito Santo vão estar com você. Tá bom? Amém. Mediante a confissão de fé, o Rodrigo, por ele ter entendido o propósito de aceitar Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, revestido da autoridade que Jesus Cristo nos confere, eu batizo o Rodrigo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.